Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos a mais um episódio de Nas Teias da Mente, um podcast com o apoio da ETIC, Escola de Tecnologia, Inovação e Criação. Eu sou a Joana Kabuki e estou com a Cristina Soeiro mais uma vez. Olá, Cristina. Olá a todos. Nós, no episódio passado, introduzimos o tema da violência e do amor, sendo duas palavras um pouco estranhas de estar na mesma frase, mas é um facto. E o tema do nosso episódio de hoje é o que é o amor cego, e vamos falar sobre a violência no namoro. Em fevereiro deste ano, no dia 14 de fevereiro, precisamente o dia dos namorados, a GNR emitiu um comunicado que nos dava conta dos dados relativos às ocorrências registadas de violência no namoro em 2023. E só a GNR registrou 1.497 crimes de violência no namoro, foram mais 76 do que no ano anterior, em 2022, isto em todas as faixas etárias. E destes números, destes 1.497, 434 dessas vítimas tinham até 24 anos. Praticamente o dobro do ano anterior, nesta faixa etária até aos 24. A PSP também deu os seus dados e registou 1.363 denúncias, o que significa que entre as duas forças praticamente temos 3.000 denúncias. E nós sabemos que o número de denúncias é sempre inferior àquele que será o real, e sabemos também que há muitas pessoas que encaram a violência só como a violência física, e há vários tipos de violência. Cristina, eu começava por te pedir que comentasses estes números, e se de facto é uma verdade que os números são sempre inferiores, qual é que será mais ou menos o panorama, e se calhar depois vamos falar um bocadinho destes tipos de violência que não é só a física e que é preciso perceber que também é violência. Este é um tema muito importante, porque falar de violência no namoro muitas vezes significa falar do que antecede o fenómeno da violência doméstica. Não é? Nomeadamente a relação de intimidade, não é? Portanto, a violência doméstica abarca a violência que é cometida contra as crianças, as pessoas idosas, e aquela que é mais prevalente é na relação de intimidade entre o casal, não é? Independentemente se é hetero ou se não é heterossexual, mas a verdade é que essa é a forma de violência mais expressa. Mas o que nós encontramos muitas vezes quando vamos fazer o estudo do comportamento destas pessoas é que estes comportamentos já surgem na fase do namoro. E na fase do namoro até muitas vezes influenciada pelos modelos familiares que existem nestas pessoas, não é? Portanto, isto está tudo ligado. Onde é que nós vamos? Vamos à violência na família, e de que maneira é que a violência na família vai influenciar o futuro comportamento das relações amorosas, ou ditas amorosas, porque lá está, como dizias há bocado, violência e amor é um bocado difícil de pôr na mesma frase, mas como é que isso vai influenciar e vai determinar a forma como aquelas pessoas se vão relacionar. Ora, uma coisa muito interessante é que quando nós vamos ver, quando vamos analisar e estudar os casos de violência nas relações de intimidade, e por isso é que se introduziu na violência nas relações de intimidade a violência no namoro, é que muitas vezes estas pessoas já têm este tipo de experiências, quer como agressor, quer como vítima, na fase do namoro. Com aquela pessoa, entre aquelas pessoas, ou com outros parceiros que já tiveram entretanto e que já deixaram de ter, ou às vezes com o parceiro ou com a parceira que se mantém num período longo de vida. Não é? Pronto. E o que é que nós observamos nestas vítimas e nestes agressores? É que estas práticas de violência já existem, quer na família do agressor, quer na família da vítima. Pois somos o que aprendemos, não é? Aquilo que também somos. Exatamente, também somos, e de facto nós até chamamos a isto um fator de risco estático. O que é isto? Quando existe este aspecto na história de vida destas pessoas, isto é um fator que vai contribuir para a explicação de estas pessoas serem violentas no presente, apesar de nós não podemos alterar os modelos familiares do passado, nem aquilo que se passou no passado da pessoa, mas nós temos a presença de uma vítima de violência nas relações de intimidade
ou um agressor, ou uma pessoa que comete a violência, não é? Que já tem este histórico, quer a vítima, quer o agressor. Isto é importante que se diga. Não é só o agressor que tem esta experiência, é também a vítima. Porque a vítima, por um lado, vê a violência de uma forma mais normalizada, portanto é uma maneira de resolver problemas que existe, e o agressor como uma resposta. Isto por isso é que muitas vezes nós temos dificuldade em fazer com que as vítimas, temos que ajudar a vítima a desconstruir isto e a sair fora deste referencial. E às vezes o agressor também tem que aprender que tem que ter outras respostas que não aquela para resolver os seus problemas de relação, não é? Pronto, isto é um assunto complexo. E a violência no namoro, observa-se de facto que é um momento, se nós temos que pensar em intervenção, em prevenção, não é no casal, é no namoro, na fase do namoro. Na questão da educação sexual, vamos bater a um aspecto muito importante, no aspecto da educação sexual e da educação para o amor, que é o que eu digo, não é? Nós falamos, a educação sexual saudável. O que é uma educação sexual saudável? Estamos a falar de relações positivas em que as pessoas se respeitam, em que exploram as suas emoções e depois também exploram a sua sexualidade, não é? Mas pronto, infelizmente há várias formas de agressão. E muitas vezes isso que eu ia perguntar-te, é que normalmente, como eu dizia ao início, a violência é só encarada como a violência física, o bater em alguém, mas vai para lá disso. Há muitas coisas que são também violência e que nem são percepcionadas como violência, muitas vezes até pelos jovens. Não é? Isso é muito verdade, porque realmente quando começamos a falar de violência na família, violência no casal e nas relações entre as pessoas, no casal ou na dia de... o primeiro foco no século XX foi de facto a violência física, até porque era aquilo que era mais fácil de comprovar. Hoje nós podemos observar que as pessoas têm comportamentos, as pessoas hoje já perceberam, não é? Há toda aqui uma alteração de atitudes e de perspectivas em que de facto a violência física já não é aquela que é a líder, se quisermos, do processo e que de facto nós encontramos muito, se calhar já coexistia, mas não era tão identificado, que é a violência psicológica, a violência sexual também não é a mais representativa. O que nós de facto encontramos muito nos jovens são os comportamentos de controlo, os comportamentos de humilhação, de desrespeito e até alguma pressão para as relações sexuais, não é? Se queres namorar comigo, então tens que ter sexo comigo, e portanto tudo isto são formas de violência que coexistem. Se não fazes isto, então não gostas de mim. Portanto há tudo aqui, são mais aspectos de controlo, aspectos de estratégias psicológicas que existem, quer dos rapazes nas raparigas, mas também de algumas raparigas nos rapazes. Portanto, há aqui estas relações que não são respeitosas de um lado e do outro, não é? E sim, e muitas vezes os meus alunos na faculdade têm um programa que se chama Juventude em Movimento e fazem palestras e ações de sensibilização nas escolas, e eles às vezes partilham e dizem, veio um casalinho de namorados muito jovem dizer, afinal nós fazemos violência no namoro um com o outro, não é? Porque se identificam de facto, se não tem o comportamento de respeito, se vai, por exemplo, as questões, uma das coisas que se vê muito tem a ver com a parte dos telemóveis e dos computadores, o ler as mensagens, o controlar o que é que o outro recebe, mas quer rapazes, quer raparigas, não é? Portanto, e depois há aqui estes comportamentos, são comportamentos que são de desrespeito e que tornam as relações de namoro instáveis, assimétricas, insatisfatórias, de sofrimento, não é? Quando o namoro é para ser uma coisa positiva, não é? De apoio, de compreensão. Mas muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, não é? E muitas vezes é a parte física que fala mais alto e é isso que é procurado. Portanto, isto é complexo, não é? A questão da violência no namoro. E isso pode escalar, ou seja, essa violência pode começar por deixa lá ver o teu telemóvel e as redes sociais, e depois isso escalar até ao ponto da violência física. Sim, que nem sei se a violência física é o mais grave ou a violência psicológica, enfim. Não há mais grave nem menos grave, não é? Depende dos danos. Depende muito do impacto que tem na vítima, não é? Às vezes um ato de humilhação, não é? Tem um impacto igualmente traumático como tem a pessoa ser agredida fisicamente, não é? Depende, mas obviamente que nós temos aqui que também dizer uma coisa, a violência no namoro
tem a ver com um comportamento persistente ao longo do tempo, não é? Nós podemos ter um dia que dizemos algo desagradável a outra pessoa e reconhecer isso e pedir desculpa. Nós temos momentos em que não estamos bem uns com os outros, não é? Agora, o problema é quando isto é uma estratégia, não vou usar outra palavra, que estratégia é uma coisa pensada. Quando isto é um padrão de comportamento ao longo do tempo que estes indivíduos, que estes jovens têm com as suas parceiras ou com os seus parceiros, de forma continuada, ou seja, é assim que eles interagem com os seus parceiros ditos amorosos, com os seus namorados e com as suas namoradas, não é? Ou seja, há um padrão ali, há ali um padrão de desrespeito, de controlo ou de interação física, de violência. Há uma grande sensibilização. Eu estava a ler um artigo sobre a relação entre a violência e o uso do nosso mundo digital, ok? Pronto. E há aqui uma questão que nós temos que enfrentar, que não são só os modelos parentais, não é? Que estamos aqui a falar, que é tradicional, mas também todo o funcionamento da sociedade. E o que se verifica, e há aqui um grande problema, é que os telemóveis e os computadores dão acesso à internet, não é? O online dá acesso a um conjunto de informações e de dados de todo o tipo, fake news e coisas assim, modelos de comportamento que são completamente produzidos de forma artificial, que leva a que as pessoas não tenham tanto treino na interação entre as pessoas, na relação interpessoal, no face-to-face, não é? E o que esse estudo mostra é que as pessoas estão a perder a capacidade de gerir as relações de empatia, da compreensão sobre o outro, de ouvir o outro, de ter emoções de comportamentos de proteção. As pessoas desensibilizaram ao ver tanta violência. E, portanto, isto é algo que também vai contribuir para a maneira como as pessoas reagem, não é? Numa interação com outra pessoa. Portanto, há todo aqui uma espécie de um processo em que as pessoas fecham sobre si próprias, num mundo mais artificial e, de facto, estão a perder competências na parte das relações interpessoais. A família e a escola aqui têm um papel muito importante, não é? Na aprendizagem. Mas dirias, ou há dados que nos possam dizer que o número de relações violentas no namoro aumentou ou diminuiu? Nos últimos anos, assim, o que nós temos é mais registro, mais reporte. As pessoas vão reportar essa situação e pedir ajuda, porque há uma maior consciência social. E menos vergonha menos vergonha. E, portanto, há todo o trabalho feito nos últimos 30 anos em termos do que é a violência nas relações entre as pessoas, não é? Portanto, isso faz parte. Mas, por outro lado, nós não estamos a educar para o amor, como eu posso dizer aqui, porque tudo o que nós não temos tempo para educar para o amor. E como é que isso se faz se estes jovens vêm de famílias onde a violência e o não amor é o padrão? Como é que nós, que estamos de fora, podemos levá-los a esse mundo mais É uma pergunta bonito? Muito angustiante, Joana. Mas eu vejo bem muitas coisas. Obviamente, eu estou a falar aqui muito no geral, não é? Isto pode ser encarado de várias perspectivas. Os jovens são pessoas, não é? Eu dou aulas a jovens e os meus alunos são pessoas criativas e quando puxamos por eles correspondem e estão disponíveis para aprender. Isto é um aspecto importante. Depois, as famílias precisam de aprender também, não é? Que têm uma responsabilidade no processo educativo que não é só mandar à escola e comprar roupa e comida, que às vezes o que é mais importante mesmo é o estar lá, o explicar, o falar e também saber como agir, não é? Portanto, aqui nós encontramos muitos problemas associados à falta de supervisão na família, não é? As famílias têm que trabalhar muitas horas, os nossos salários são baixos. As pessoas têm que trabalhar muitas horas, não é? Isso vai-se refletir. Portanto, não temos só aqui maus modelos. Temos aqui também uma conjuntura social que às vezes não favorece o acompanhamento. E depois, por outro lado, a escola também precisa aqui de uma reformulação. E, por exemplo, as escolas têm programas
no papel, muito bem feitos, programas de combate ao suicídio, programas de educação sexual, programas de civismo, mas depois, na verdade, não há tempo para os implementar. Nem até pessoas especializadas. E isso que estás a dizer é fundamental. Nós, para a educação sexual, temos que ter um especialista, não é o professor que dá biologia, que é biólogo, não é, que estudou biologia, que vai fazer educação, que vai fazer um programa, implementar um programa de educação sexual, assim como é muito importante que os jovens saibam como é que funciona o Parlamento, o que é os aspectos básicos da cidadania e tudo isso que é fundamental para termos uma sociedade como deve ser. E é preciso investir nisto, e andamos todos atrás, de aprender muito bem a matemática e o português, e eu já tenho dúvidas também se isso corre assim tão bem, não é? Portanto, há aqui de facto a necessidade de investir na formação, na área da resolução dos problemas sociais, na gestão das emoções e na resolução de problemas entre as pessoas. Esta parte também deve ser encarada como uma disciplina, e na verdade é que nós observamos estudos de modelos pedagógicos em que a escola investe nessa perspectiva e tem outro tipo de respostas e de sucessos, não é? Na motivação das crianças, dos jovens, na capacidade que eles têm depois de terem maior compreensão disto, do que é namorar, do que é respeitar o outro. Eu estou infeliz, não tenho que fazer os outros infelizes. Como é que eu posso, a quem é que eu peço ajuda? Que há ajuda para isso, não é? Pronto. E é um bocado andamos um bocado cansados em stress, eu acho, de modo geral, e portanto nós atribuímos muitas vezes só às famílias com problemas de risco, mas este problema tem a ver também com outras questões, como estas que eu estou aqui a falar, é complexo. Essas estão identificadas e precisam de supervisão, de orientação e de uma rede que de facto promova aqui uma aprendizagem do que é a parentalidade e do que é o amor, não é? Agora, depois temos todas as outras situações, o papel da escola, o papel das famílias que não estão disponíveis, não têm tempo para isso ou não têm condição para isso. Nós temos que gerir o nosso dia-a-dia, não é? Numa lufa-lufa tramada, e às vezes metemos as crianças no inglês, na ginástica, no judo, e não estamos com elas e não estamos a fazer aquele trabalho de sustentação que é importante. Dirias que muitas vezes esses agressores são pessoas que, porque não são só rapazes, também há raparigas que são agressoras, verdade? Sim, também há. Mas, sim. No namoro há mais aqui o padrão dos rapazes, mas também há raparigas, sim. Que são crianças jovens que precisam, lá está, o que têm essa falta de amor e de atenção. Sim, nós temos jovens que têm comportamentos, o bullying está muito associado, os bullies também são um bocadinho, às vezes também têm problemas nesta esfera das relações de namoro. São crianças ou jovens que têm muita coisa, mas não têm aquilo que é essencial, que é um pai ou uma mãe que vai à reunião de pais. Pois. Não é? Que é ok, eu tirei, esta pessoa é tão importante para mim que eu saí do emprego, do trabalho mais cedo, mas às vezes as pessoas não têm essa condição, não é? Às vezes as pessoas não têm essa condição, mas isto tudo é que é importante. O importante é o espaço, a atenção que nós damos àquela criança ou àquele jovem. Às vezes, eu às vezes penso nisso, porque esse tipo de pessoas nós tendemos a sentir assim alguma animosidade, não é? E apetece-nos, se calhar às vezes nós próprios ser agressivos com essas pessoas, mas as pessoas precisam mais de um abracinho, não é? Às vezes é ouvir, às vezes a pessoa precisa de ouvir, a dizer, porque é que fizeste isso, não é? Porque é que estás sempre a fazer esse tipo de coisas? E às vezes a pessoa fala, diz, olha, porque me sinto assim, ou porque só assim é que me acham fixe, não é? Ou que sou uma pessoa em que tenho estatuto, em que me respeitam, não é? E é um bocado isto. Às vezes nós valorizamos os bens materiais e aquilo que é mais importante é estar junto, e às vezes nós temos os nossos filhos, não é? Dando o exemplo dos nossos filhos que estão menos bem naquele dia. E se calhar às vezes só nós perguntarmos, olha, o que é que se passou, ou o que é que tu tens, ou insistir às vezes um bocadinho,
ou mostrar cá essa preocupação já é suficiente para aquilo reduzir o isolamento que a gente tem, porque na adolescência sabemos que é um período difícil, porque tem a ver com o desenvolvimento da nossa identidade, e com a criação da nossa individualidade, e pronto, e depois temos a família a criar-nos metas e desafios, e a sociedade a pressionar-nos, e o nosso corpo está em transformação e estamos em crescimento, e tudo isso é complicado, não é? Portanto, também temos que perceber esta perspectiva. Isto tudo acontecendo num meio menos positivo, pois não dá geralmente bons resultados. Principalmente então quando nós temos modelos que não de familiares, ou modelos que suportam o comportamento violento e não suportam e não ensinam que o comportamento violento é de evitar. Não é? E agora, falando um bocadinho mais sobre as vítimas. Eventualmente, um jovem ou uma jovem pode iniciar um relacionamento com uma pessoa que tem, ou com outro jovem que tem estas tendências mais violentas, para ter esse tipo de comportamento, mas esse jovem não vem de uma família assim, vem de uma família onde há amor e, portanto, sabe a diferença. Mas as primeiras relações sabemos que são complexas, não é? Porque ainda nem sabemos muito bem o que é que podemos esperar, ou como é que as relações devem ser. E vê-se confrontado numa primeira relação com uma situação assim. Isso pode ser bastante traumático para o que vai para o futuro. Pode ser uma experiência menos positiva, não é? Para a pessoa. Mas não significa que essa pessoa vá depois aceitar que todas as suas relações sejam assim. Não. O que nós observamos nos padrões de vítima é que geralmente são pessoas que têm uma certa dependência emocional, não é? E geralmente este tipo de pessoas acabam por se unir, que é uma espécie de compensação. São pessoas com alguma vulnerabilidade emocional e que às vezes, num primeiro plano, podem não fazer uma leitura daquilo como uma relação abusiva. Vou dar um exemplo, o ciúme. Às vezes as pessoas, já falámos um bocadinho sobre isso, não foi? No outro programa, o ciúme às vezes não é interpretado como um sentimento. Até é uma coisa querida, pronto, dá-me atenção, mas não é. Pronto, os ciúmes podemos ter todos, não é? Mas se gostamos daquela pessoa, não é? Não vamos andar a desconfiar dela o tempo todo. Agora, se de facto temos indicadores que a pessoa não nos respeita, anda com outras pessoas e nós não queremos isso. Temos um problema de autoestima, não é? Se a pessoa consegue quebrar com aquela relação e diz, prefiro estar sozinha ou sozinho do que ter uma relação deste tipo. Mas há pessoas que não conseguem, ou porque estão ligadas afetivamente àquela relação de forma assimétrica e têm esta vulnerabilidade emocional e precisam às vezes de ajuda para sair deste tipo de relação. Ficam numa relação. Às vezes eles vêm ter comigo e dizem, professor, eu tenho uma relação tóxica. Não é? Pronto. Mas também há outro caso. Há o caso em que há uma pessoa que é extremamente ciumenta, possessiva, quando não tem nenhum tipo de razão para ser. Não é? Exatamente. Isso lá está, é uma pessoa que tem um padrão também emocional, também não está. Pronto, também tem as suas problemáticas, não é? Portanto, é isso que gera uma relação difícil, uma relação de namoro. Podes depois desenvolver padrões de comportamentos de controle. Isto é uma forma de violência, se quisermos, não é? Controlar o telemóvel do outro, não respeitar, isolar o outro de sair com os amigos e coisas assim, não é? Uma relação de namoro não acaba a relação com as amizades. Geralmente estas relações menos positivas, há um isolamento da vítima, não é? Pronto, há aqui uma espécie de proibição de contacto com as outras pessoas, em vez de ser uma forma de ampliar a rede de amizades dos dois lados, não é? Do casal, não, há aqui uma restrição, pronto. Isso geralmente ocorre já em pessoas que de facto têm essa dificuldade. Agora, nós temos vítimas que não têm às vezes os recursos emocionais para se libertar disto. E têm uma noção, às vezes até, que aquilo não é o melhor para elas. E tentam, e às vezes só quando já têm uma relação, às vezes mais adulta, é que se conseguem libertar destes padrões disfuncionais de dependência. Mas isto tem a ver com o padrão emocional da pessoa, não é? Pronto. Às vezes, cognitivamente, podemos ter a noção, mas as nossas emoções às vezes não permitem que nós
tínhamos a capacidade de dar o salto naquele momento, de acabar com a relação, e às vezes arranjamos desculpas para aquilo, não é? Vai melhorar, e só quando chegamos a uma situação às vezes mais limite é que se percebe que não há como dar a volta ao assunto, não é? Portanto, e o que é que, aonde é que alguém que está a passar por uma situação destas e que sente que está numa relação que não é saudável e que está a ser vítima de algum tipo de violência, que respostas é que há? Onde é que se deve dirigir? Quem é que pode ajudar? É assim, a primeira fonte, eu digo sempre isto, a primeira fonte de pedido de ajuda que nós temos nestas idades deve ser as pessoas que estão ao nosso redor e que gostam de nós, porque essas são aquelas pessoas que conhecem o nosso problema e vão com certeza dar ali um apoio, aquele primeiro apoio que eu sei que não estou sozinha, ou não estou sozinho, pronto, depende aqui, não é? Portanto, mas às vezes mesmo as pessoas que estão ao nosso redor gostam de nós, também às vezes não têm os recursos suficientes, e aí então existem associações com formação própria, com técnicos preparados para dar uma ajuda técnica, não é? As associações de apoio à vítima, a APAVA, o MAR, a MCV, etc., são associações que dão resposta a este tipo de problemas, não é? Ajudam as vítimas a encontrar uma resposta adequada à sua idade, não é? Pronto, há associações que têm mais a capacidade de resposta para certo tipo de problemas, não. Por exemplo, a APAV é uma associação de apoio à vítima que tem uma capacidade de resposta mais alargada para vários tipos de vitimação, e que a pessoa pode recorrer e ter ali algum apoio até apoio emocional, não é? Não é só apoio técnico, legal e essas coisas todas, não é? Mas também, no caso da violência no namoro, um apoio emocional técnico, feito por um profissional que ajuda a pessoa a encontrar uma solução conjunta que pode passar por apenas um apoio momentâneo, ou pode passar mesmo por um processo, caso seja necessário terapia, não é? Para a pessoa poder recuperar a sua autoestima, a sua capacidade de voltar a ter um relacionamento saudável. Mas às vezes as pessoas escondem isto de si próprias, não é? Porque às vezes não identificam bem os sinais. É por isso que a prevenção é tão importante quando falamos de violência no namoro. E é por isso que nós apostamos, por exemplo, existem muitos programas de sensibilização nas escolas, e todas as escolas o deviam ter, e falar, mas não falar só da violência no namoro, também falar do que é o amor, uma relação amorosa positiva, porque quando falamos em violência no namoro já estamos a falar de uma coisa, não é, negativa, quer dizer, tudo faz falta, não é? Dar aqui esta perspectiva, mas a prevenção é de facto muito importante. E depois, realmente, os jovens têm que ter um espaço para crescer dentro disto das relações entre as pessoas. E acho que nós adultos temos que pensar um bocadinho como é que vamos potenciar isso. E potenciar isso passa também por criar atividades e estratégias que envolvam jovens fora das redes da internet e do componente digital. Porque nós estamos a perder um bocadinho esta competência. Atenção, eu sou utilizadora, portanto eu não sou contra, acho é que temos que ter aqui um meio termo. Não é? E tem muitas vantagens, porque até nestas questões eu penso que os jovens estão muito mais alerta para tudo isto e sabem muito mais sobre estes temas do que eu ou tu sabíamos quando tínhamos a idade deles, não é? Mas depois têm de facto o outro lado o da moeda, sofrer não é? mais porque não têm a experiência da interação ou de saber como resolver problemas sociais. E a resolução de problemas sociais, volto aqui a dizer isto, é tão complexo, ativa áreas do cérebro a nível do raciocínio abstrato tão complexas como resolver um problema de matemática. E as pessoas têm que perceber que isto nós temos que aprender, temos que desenvolver estratégias preventivas para sempre. Estamos a falar de gestão de emoções. É muito complicado, não é? Basta que nós estejamos a passar por uma fase menos positiva em que não tenhamos tanto acesso a dormir ou a ter uma rotina, para estarmos mais instáveis e, portanto, falar com os outros de uma forma mais inadequada, não é? Portanto, já estou aqui a dar um exemplo simples, não é? Agora imaginar o que é ter um padrão já mais estruturado, etc. Portanto, nós também temos que dar, os jovens estão em processo, não é, de construção. Nós estamos sempre em processo de construção, acho eu, não é? Mas quando somos jovens estamos mais a encontrar o caminho. E às vezes há jovens que aparentemente parece que não estão disponíveis, mas até estão disponíveis se tiverem o tal suporte emocional, que eu acho que é aí que bate... O amor também se aprende, não é?
Sim, o respeito. Eu acho que o amor tem muito a ver com o respeito, não é? Ele tem respeito pelo outro, o altruísmo. O amor tem base no respeito. No respeito, que não posso ser só centrada em mim própria. E isso é uma coisa que se aprende, porque eu posso ter características próprias em que eu naturalmente sou centrada em mim própria. E eu tenho que aprender. E isso é um processo que se ganha experiência na interação com os outros. E isto com o parceiro amoroso, não é? Claro. Que é uma coisa mais intensa, porque tem outro tipo de envolvências. Mas também como os amigos, também, não é? Portanto, é um bocadinho isto. Muito bem. Cristina, o que é o amor cego era o nosso tema para hoje. Enfim, o amor cego é aquele que não vê, que afinal aquilo não é amor, não é? Não é, exatamente. Nós vamos falar no próximo episódio e quando a família não é um porto seguro. Vamos falar da violência na família. Já sabem, visitem-nos na nossa página do Instagram, ouçam-nos no Spotify, no YouTube, deixem-nos os vossos comentários, as vossas mensagens, deixem-nos perguntas que nos queiram fazer, porque quem sabe, um dia destes fazemos um episódio para responder às vossas dúvidas. Obrigada por terem estado desse lado, até ao próximo episódio. Deus, boa tarde.